Olá, prezado estudante do CMT, professor Maicon Roque, já de volta aqui com a nossa segunda aula de revisão para as provas finais que já estão se aproximando. E o tema de hoje, desta aula, será o tema das vozes verbais. Então, pega seu caderno, sua caneta, seu lápis, seu copo de café, seu chocolate quente e vamos juntos fazer essa revisão e arrasar nas provas que estão chegando. Pessoal, então, quando nós estamos falando de vozes verbais, isso significa dizer que o verbo, ele também fala. No entanto, quando eu digo que o verbo fala, ele vai se apresentar para mostrar se o sujeito da oração está praticando a ação verbal ou se o sujeito da oração está sofrendo a ação verbal. Ou ainda, se esse sujeito ele está praticando e sofrendo a ação do verbo ao mesmo tempo. Então, a partir do momento que eu tenho essa ideia de praticar a ação ou sofrer a ação, eu estou falando de vozes verbais. E na nossa gramática, nós temos aí três tipos de vozes verbais. Eu vou colocar aqui na nossa tela e você já vai anotando aí o que achar pertinente para o seu estudo. A primeira voz verbal é a chamada voz ativa. Vou colocar um exemplo e a gente já vai entender por que que ela é chamada de voz ativa. Se eu digo Helena, olha aí a Helena no exemplo. Helena viu a professora. Primeira coisa, turma, vamos achar o sujeito da oração. Lembra que na aula anterior eu te expliquei qual é a perguntinha mágica que você faz para o verbo a fim de achar o seu sujeito. Então eu vou perguntar: quem viu a professora? E a resposta foi Helena. Ok, então Helena é o meu sujeito. Observe agora que, ao se falar de vozes verbais, eu tenho que perceber se esse sujeito está praticando ou se está recebendo, sofrendo a ação verbal. E você já viu que não é a professora quem está vendo a Helena, e o contrário, é a Helena quem viu a professora. Então, se o sujeito está praticando a ação do verbo, eu digo que essa frase está na voz ativa. E esse sujeito, ele também é considerado um sujeito agente ou sujeito ativo, como você preferir. Moleza, né? A segunda classificação da voz verbal é a chamada voz passiva. Vou colocar mais um exemplo e a gente vai entender melhor esse caso da voz passiva. A professora foi vista por Helena. Vamos de novo achar o sujeito da oração. Vou pegar agora a pergunta o que ou quem junto com o verbo. E aí, quem foi vista por Helena? A resposta foi a professora. Ok, então a professora é o meu sujeito. Mas perceba agora, estudante, que quando você olha para o sujeito, você vai perceber que não é mais o sujeito praticando a ação. Veja que não é a professora quem está vendo a Helena. Continua sendo a Helena vendo a professora. Só que agora a professora não está mais na posição do objeto direto que a gente viu na oração anterior. Agora a professora está na posição de sujeito. Só que agora esse sujeito está sofrendo, está recebendo a ação de ter sido visto por alguém. Logo, esse sujeito, ele vai ser considerado também um sujeito paciente. Percebeu a ligação entre essas informações? Então é isso. Se você percebeu, o sujeito está praticando a ação, a frase está na voz ativa.
Agora, se o sujeito está recebendo, sofrendo a ação, eu digo que a frase está na voz passiva. Muito bem. Agora, nós temos um terceiro tipo aí de classificação da nossa voz, a chamada voz reflexiva. Vamos colocar um outro exemplo aqui para a gente visualizar melhor. A voz reflexiva. Vamos continuar usando aqui a Helena como exemplo. Helena se penteou. Muito bem, vamos fazer agora a pergunta para achar o sujeito da oração. Opa, voltando. Quem é que se penteou? A resposta foi Helena. Muito bem. Agora, o que você vai observar é o seguinte: quando você olha para o verbo, você vai perceber que a ação do verbo é o verbo pentear. Então, a Helena está praticando uma ação de pentear. Só que essa mesma ação está voltando para ela. Ou seja, ela está praticando e sofrendo a ação ao mesmo tempo. E quando isso acontece, eu digo que a frase está na voz reflexiva. E esse sujeito vai ser chamado de sujeito agente paciente ou sujeito reflexivo. Beleza? Então, vai anotando aí para você não esquecer lá na frente. Então, sujeito reflexivo ou sujeito agente paciente é quando a ação do verbo ela recai sobre o próprio sujeito. O sujeito está praticando a ação e a ação está voltando para ele. Agora, pessoal, a gramática da língua portuguesa, ela ainda vai dizer para a gente que existe uma subclassificação aí da nossa voz reflexiva. Vamos trazer aqui para baixo. Presta atenção nesse exemplo aqui. Helena e Maísa, vamos usar aí a Fernanda Maísa como exemplo agora, se abraçaram. Ok. Quem é que se abraçaram? Quem é que se abraçou? Helena e Maísa. Então, Helena e Maísa é o nosso sujeito, e um sujeito composto, lembra? Só que agora perceba, você vai observar que a ação aqui, ela é mútua, ela é recíproca, ou seja, uma está abraçando a outra. Então, quando você observa a existência do plural dentro dessa frase, e você observa que ambos os sujeitos estão praticando e sofrendo a ação ao mesmo tempo de maneira mútua, ou seja, ao mesmo tempo, eu digo que essa voz reflexiva, ela é também chamada de voz reflexiva recíproca. Tudo bem? Então, para que você tenha essa voz reflexiva recíproca ou apenas voz recíproca, é bem complicado esse nomezinho para falar, né? Você tem que ter uma ideia de plural acontecendo. Você tem que ter ali dois núcleos do sujeito praticando e sofrendo a ação de maneira mútua ao mesmo tempo. Beleza? Então, recapitulando, temos três vozes verbais: a voz ativa, quando o sujeito pratica a ação do verbo, a voz passiva, quando o sujeito sofre a ação do verbo, e a voz reflexiva, quando a ação do verbo é feita pelo sujeito e essa ação volta para o sujeito. E essa última classificação aí dentro da reflexiva, a recíproca, quando você tem a ideia de plural e a ação verbal, ela vai e volta para os núcleos do sujeito da oração. Beleza? Ok. Agora, gente, entendendo um pouco mais essa classificação das vozes verbais, a gente vai focar na voz passiva, algo aí que vai despencar na nossa prova, tá bom? Então, vai prestando atenção. Porque você já entendeu que a voz passiva, você identificou o sujeito sofrendo a ação do verbo. É verdade, ótimo. Se você já compreendeu isso aí, excelente. Só que agora a gente precisa aprender a reconhecer a voz passiva.
qual é a estrutura. Sim, tem uma estrutura que, se você observar, se você anotar, você vai arrasar isso aqui na prova, hein? Então, vamos falar aqui da estrutura. E lembrando, a voz passiva, ela vai ter duas classificações. Ela pode ser a voz passiva analítica ou a voz passiva sintética. Analítica de análise, né, que ela é mais longa, e sintética de síntese, que ela é mais curta. Mas a gente vai aprender a reconhecer por meio da estrutura. Começando então com a voz passiva analítica. Pessoal, guarda essa estrutura, anota essa estrutura, porque se você anotar, certeza que vai dar bom aí. O que que você vai encontrar? Qual é a estrutura da voz passiva analítica? Primeiro, você vai encontrar um sujeito, vai anotando e a gente vai comparar com esses exemplos. Você vai encontrar um sujeito. Depois, você vai encontrar uma locução verbal. Lembra? Locução verbal, dois verbos que valem por apenas um. Só que essa locução verbal, ela é específica. Olha o que que você vai encontrar. Você vai encontrar o verbo ser ou o verbo estar. Eles estarão conjugados em qualquer tempo. Na sequência, você vai encontrar um verbo que está no particípio. Lembra? O particípio traz a terminação DO, em alguns casos também a terminação DA. Amar, amado. Brincar, brincado. Comprar, comprado. Beber, bebido. Partir, partido. Só que, claro, você deve prestar atenção com aqueles particípios irregulares, quando ele não traz a terminação DO. É o caso do abrir. Você não fala abrido, você fala aberto. O verbo descobrir, você não fala descobrido, você fala descoberto. Então, sempre cuidado com esse particípio, beleza? E depois disso, depois de você encontrar essa locução verbal, você vai encontrar também o agente da ação verbal. Você vai encontrar aquele termo na oração que vai fazer o sujeito sofrer. Esse termo é o chamado agente da passiva. Então, se hoje tem aí, né, algum aluno do oitavo ano assistindo essa aula, você também vai usar isso aqui a seu favor na sua prova final, ok? Então, o agente da passiva, ele só aparece nessa estrutura. O único caso em que o agente da passiva vai aparecer é quando eu tenho a voz passiva analítica. Então, guarda essa estrutura. Relembrando, a voz passiva analítica, você encontra o sujeito, depois você encontra uma locução verbal, e não é qualquer locução verbal, é o verbo ser ou estar conjugado, acompanhado de um particípio, quando o verbo termina em DO ou DA. E na sequência, você encontra um agente da passiva, ele é opcional, ele não é obrigatório aparecer, mas essa é a estrutura. Vamos comparar então? Olha só a nossa primeira frase de exemplo. O pão foi comido por mim. O que foi comido por mim? O pão. Então, ó, o pão é o meu sujeito. Observa agora que eu tenho aqui uma locução verbal. Olha o verbo ser conjugado no pretérito. Olha o verbo comer em sua forma do particípio. Opa, já tenho aí a estrutura então da voz passiva. E o por mim, que é o meu agente da passiva. E quando você olha a frase, você vai perceber exatamente isso, que o sujeito, o pão, ele está sofrendo a ação de ter sido comido por alguém. Percebeu? Essa é a estrutura. Se você guardar essa estrutura, não tem erro lá na prova. Vamos ver mais um exemplo? O trabalho será realizado pelo grupo. Quem é que o que vai ser realizado pelo grupo? O trabalho. Então, o trabalho é o meu sujeito. Ok. Agora, já observa que existe uma locução verbal. E, de novo, você encontrou o verbo ser, agora no futuro, acompanhado de um verbo no particípio. Olha aí o particípio do realizar. Realizado.
E o sujeito, ele está sofrendo a ação. E quem está fazendo o sujeito sofrer essa ação é o grupo. E na voz passiva, esse termo eu chamo de agente da passiva. Você viu que a estrutura é igual ao que a gente colocou lá acima. Então, não tem erro. Último exemplo. A casa foi aspirada pela empregada. O que foi aspirada pela empregada? A casa. Então, a casa é o meu sujeito. Foi aspirada. Olha aí, outra locução verbal aparecendo. E, de novo, o verbo ser, aqui no pretérito, acompanhado de uma forma do particípio do verbo aspirar. Agora ele veio com a terminação DA, porque ele está concordando com a palavra casa, que está no feminino. E, claro, o nosso sujeito está sofrendo a ação por alguém. Quem é que está fazendo o sujeito sofrer a ação de se aspirar? A empregada, né? Então, a empregada que faz a ação verbal acontecer em cima do sujeito é o que eu chamo de agente da passiva. Pegou essa estrutura? Então, ó, dá uma pausa nesse vídeo, dá um print, anota essa estrutura aí para que você não erre na sua prova. Vamos então para a próxima tela. Porque além da voz passiva analítica, eu vou encontrar também a chamada voz passiva sintética. Agora presta atenção que a estrutura ela vai mudar um pouquinho. O que que você vai encontrar? A estrutura da voz passiva sintética, ela é bem simples, porque ela é mais curta, ela é mais resumida. Você vai encontrar um verbo transitivo direto. Lembra quando o verbo pede um complemento sem preposição? Exemplo, comi um pão. Quem come, come algo, come alguma coisa. Come o quê? Um pão. Então veja que o verbo comer, ele pediu um complemento, por isso que ele é transitivo, só que ele pediu um complemento sem preposição. Então ele é um verbo transitivo direto. Muito bem. Então voltando aqui para a estrutura. A estrutura da voz passiva sintética, você vai encontrar um verbo transitivo direto ou um verbo transitivo direto e indireto, também conhecido como bitransitivo. E o que eles têm em comum? A presença do objeto direto. Tudo bem? Então você vai encontrar esse verbo transitivo direto ou o transitivo direto e indireto acompanhado da partícula ser, ok? E aí, claro, depois disso, você vai encontrar o sujeito da oração. Então, presta atenção nessa estrutura e vamos avaliar aqui. Vendem-se sofás. Turma, quem vende, vende algo, vende alguma coisa. Vende o quê? Então, você já percebeu que o verbo vender é um verbo transitivo direto. E ele pede um complemento sem preposição. Esse complemento é o que eu chamo de objeto direto. Mas cuidado, presta atenção que logo depois do verbo vender, olha quem apareceu, a partícula ser. E essa partícula ser, ela tem um poder especial. Olha o poder que ela vai ter dentro da frase. Toda vez que esse ser aparecer junto com o verbo transitivo direto, vai acontecer uma transformação. O objeto direto, ele vai dar lugar para o sujeito. Então, deixa de existir o objeto direto por conta dessa partícula C que apareceu, e o objeto direto se torna o sujeito da oração. E essa partícula, lembrando, ela tem um nomezinho. Ela é a chamada partícula apassivadora. E a missão dela é isso, transformar o objeto direto no sujeito da oração. E você vai continuar a perceber que o sujeito vai continuar sofrendo a ação. O sofá foi vendido, é a mesma coisa, né? Ele é vendido. Então, o sujeito continua sofrendo a ação do verbo. Por isso que a frase está na voz passiva. Vamos ver outro exemplo? Comeu-se o pão. Quem come, come algo, come alguma coisa. Come o quê? O pão.
Então, em tese, eu tenho aqui o objeto direto. Só que logo depois do meu verbo transitivo direto, apareceu a partícula ser. E você já sabe que esse ser é a partícula apassivadora. E o que ela vai fazer? Vai transformar o objeto direto no sujeito da oração, o sujeito paciente. Ele está sofrendo a ação de ser comido. Agora, vamos ver mais um caso envolvendo a ideia do verbo transitivo direto e indireto. Lembrando que esse verbo, chamado também de bitransitivo, ele admite dois complementos, o objeto direto e o objeto indireto. Então, quem entrega, entrega alguma coisa. Entregou o quê? As encomendas, objeto direto. E entregou essas encomendas a quem? Ao cliente, objeto indireto. Só que você percebeu que o verbo entregar, ele é verbo transitivo direto e indireto, e que ainda assim a ele está associado a partícula ser. E o que que a partícula ser fez? Ela transformou o objeto direto no sujeito da oração. Pronto. E o objeto indireto continua lá com a função dele. Tudo bem? Então, anota também essa estrutura para que você não erre na hora da sua prova. Tira o print aí, vai. Ótimo, maravilha, maravilha. Bom, tranquilo então essa questão das vozes verbais? Vamos ver agora um rápido exercício então? Você vai dar uma pausa nesse vídeo e vai tentar aí, ó, fazer anotando mesmo no seu caderno qual é a voz que você vai encontrar em cada uma dessas frases. Pronto, vamos então para a resolução. Identifique as vozes verbais nas orações abaixo. Eu penteio-me. Olha lá, observa que a ação de pentear, o sujeito está realizando, mas a ação está voltando para ele. Então, o que eu tenho aqui é a voz reflexiva. Beleza? Vamos ver a letra B? O aluno foi visto na entrada da escola. Perceba que você tem a presença do sujeito, você encontrou uma locução verbal. Olha lá, você tem o verbo ser, que está conjugado, acompanhado de um particípio, que é o particípio do verbo ver. Não existe vedo, né? Não existe vido aí. O particípio, ele é um particípio irregular e significa, né, vem do verbo ver. Agora, veja, como eu te falei lá anteriormente no vídeo, a presença do agente da passiva, ela não é obrigatória. Veja que eu tenho apenas aqui a ideia do lugar. Eu tenho apenas o adjunto adverbial de lugar. Mas que ainda assim, eu tenho a presença da estrutura da voz passiva. Mais uma vez, observando que o sujeito da oração, ele está sofrendo a ação do verbo. Não é o aluno que viu alguém, é alguém que viu este aluno. Letra C. Escrevi o discurso para o homenageado. Então, eu escrevi. O sujeito está realizando a ação. A frase, ela está na voz ativa. Beleza, vamos colocando aqui. Voz ativa. Letra D. A secretária telefonou aos clientes. Mais uma vez, o sujeito, a secretária, está praticando a ação de telefonar para alguém. Voz ativa. E aí, tá acertando tudo? Eu espero que sim, viu? Maria e João amam-se. Quem é que se ama? Maria e João. Então, Maria e João é o sujeito. Agora, cuidado, porque você está percebendo que esse sujeito está no plural, você tem um sujeito composto. E logo depois, ali na nossa ação verbal, você percebeu que existe uma ideia de quê? De reciprocidade. Ou seja, tanto Maria ama João, quanto João ama Maria. Então, essa frase ela está na voz reflexiva, só que uma voz reflexiva que eu chamo de recíproca. Lembrando, para que a voz recíproca aconteça, sempre tem que ter a ideia do
plural, você tem que ter mais de um núcleo desse sujeito aparecendo. Tudo bem? Vamos lá. Letra F. As crianças pintaram toda a parede com canetinha. As crianças estão praticando a ação de pintar a parede. Então a frase está na voz ativa. Muito bem. E por fim, consertam-se televisores. Observa o verbo consertar. Quem conserta, conserta algo. Conserta o quê? Televisores. Então, isso aqui é o objeto direto, complemento do verbo sem preposição. No entanto, o verbo é transitivo direto e ele está acompanhado da partícula se. E o que vai acontecer? O objeto direto se torna o sujeito da oração. E esse sujeito está sofrendo a ação de ser consertado. A frase está na voz passiva. E se você quiser ainda classificar, é a voz passiva sintética. E lá na letra B, eu tinha a voz passiva analítica. Pronto. E aí, acertou tudo? Eu espero que sim. Caso você tenha alguma dúvida, volta aí esse vídeo, vai pegando cada um desses detalhes, anota, e ao longo da semana a gente vai tirando a dúvida antes da sua prova, tá bom? Então é isso, prezado estudante, eu te desejo uma boa prova, arrasa, faça com tranquilidade e calma, e tenha certeza que você vai ter um excelente resultado. Se cuida, bons estudos, até a próxima, tchau!